Paz e graça, pessoal. Shalom, povo amado. Então, minha gente, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus projetos, em nome de Jesus. Bem-vindos, né, a mais um vídeo de devocional. Glória a Deus, esse compromisso aí todos os dias. E se você está participando a primeira vez, não deixa de se inscrever para fazer esse devocional todos os dias junto com a gente. Que é uma bênção a gente criar esse hábito do devocional todos os dias, a gente ter esse tempinho com Deus. É maravilhoso e a gente também poder orar junto, né? É uma bênção de Deus. Tá bom? Então, gente, é o seguinte, hoje temos um texto aqui para começar, que está lá em Lamentações, no capítulo 3, e é o verso 22, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? Demais, é tremendo. Gente, o autor dá o título da nossa mensagem de hoje, diz: simplesmente agradeça. Bênção, né? Mas a gente sabe que simplesmente não, né? Porque agradecer, embora pareça um ato assim simples, mas é grandioso, é de um poder imenso no mundo espiritual. Tem um peso espiritual muito grande. Eu costumo falar isso aqui. A gratidão e o perdão têm pesos espirituais enormes de quebrar maldições, de libertar, né, de vícios, de práticas erradas, de enfermidades. Então, isso tem um poder muito grande na nossa vida e a gente acha que é uma atitude simples. E é realmente, mas ao mesmo tempo é muito grandioso, é muito pesado, carrega muita coisa, essas ações, né? Então, a gratidão, assim como o perdão também, atrai as bênçãos para a nossa vida, libera as bênçãos do céu para a nossa vida. Porque tem coisas que às vezes estão amarradas na nossa vida. A nossa vida está ali numa estagnação, aquela constância ali, né? Não sai daquilo. E muitas vezes é falta de a gente ter um coração grato, né? De a gente estar diante de Deus, reconhecendo, agradecendo pelo que Deus faz por nós. E também a gente liberar perdão, a gente pedir perdão. Isso tudo são coisas que destravam a nossa vida. Então, é muito importante a gente avaliar o que a gente está vivendo e o que a gente, porventura, tenha guardado. Porque tem coisas que a gente guarda ali, né, no nosso íntimo, tem coisas que a gente nem se dá conta, fica no nosso subconsciente. E muitas vezes a gente só vai descobrir isso numa terapia, algo assim. E a gente vê que aquilo estava ali, estava ferindo a gente o tempo inteiro e a gente não se dava conta, né? Então é sempre bom a gente é autoexaminar, né? É autoexaminar a mente, o coração, para que a gente identifique essas coisas e elimine da nossa vida, né? E a gratidão, gente, como eu falei, ela atrai as bênçãos. Deus se agrada de quem é grato. E não é só pelas grandes coisas, as grandes bênçãos que Deus nos libera, não. São coisas simples. Desde as mais simples às maiores, a gente tem que ter gratidão. Já pensaram naquele copo de água gelado num dia de sede? É uma bênção, é uma dádiva, né? E a gente tomar aquela água, sentir aquele alívio ali e agradecer. Parece uma coisa simples, mas que uns segundos antes você não tinha, né? Então, é agradecer por tudo, sabe? A gente
poder enxergar, poder andar, poder comer, ter um teto na nossa cabeça, para a gente todos os dias ter para onde voltar, pessoas que nos esperam em casa todos os dias. Então, a nossa saúde, tudo, a gente precisa ser grato. Tem tantos memes, né? Não sei se vocês já viram assim, na internet a gente vê no céu, né? As filas, aí tem a fila das petições e a fila da gratidão, com quase ninguém na fila, né? E a fila das petições imensa, né? Então, é bem isso mesmo, né? A gente está sempre aflito, aquela correria, pedindo a Deus coisas e esquece de agradecer. Às vezes, 2, 3 dias depois, aí a gente lembra e agradece. Ainda vale. O importante é que a gente agradeça, né? Que às vezes na euforia ali e a gente termina esquecendo. Mas é porque a gente é tão abençoado, que pra gente são coisas naturais, são coisas comuns, né? A gente acordar é comum, mas não, né? Quando a gente está dormindo, é como se a nossa alma, a gente estivesse ali no inconsciente, né? E para a gente acordar, a alma retoma a consciência, como se fosse isso. Então, Deus trazer a nossa alma à consciência todos os dias e nós despertarmos, isso é um presente de Deus maravilhoso. Quer dizer que Deus tem um plano contigo, né? Senão, não acordaria. Então, tem um propósito para Ele te acordar todos os dias. Não é à toa. Então, a gente tem que ser grato por tudo, tudo nessa vida. Pela misericórdia de Deus, a gente não merece. E Deus, Ele nos libera as suas misericórdias todos os dias. Está escrito, né, que as misericórdias são renovadas a cada manhã, todos os dias. Então, a gente ser grato por isso, porque a gente não merece, né? É favor imerecido. Então, Deus tenha misericórdia, tenha compaixão conosco. Só Deus. Não cria expectativas em ninguém, porque ninguém sonha os seus sonhos, nem ninguém sente a sua dor. Então, a gente precisa ser grato a quem? A Deus. Ele sim está com a gente nos bons e maus momentos, tendo misericórdia, nos perdoando. É quem sempre esteve, está e vai estar conosco. Sempre, indiscutivelmente. É um amor incondicional, é essa misericórdia com a gente, que é indescritível, né? Então, só Deus na nossa vida. O nosso foco é Deus, nosso foco é Jesus. Então, a gente não pode se perder, se desviar disso, né? A gente sempre, eu lembro da passagem de Pedro, de quando ele desviou o olhar, ele ia afundar, já ia afundando. Então, a gente não pode desviar o olhar, nosso foco, que é Jesus, né? E se basear na gratidão, porque a gente está aqui pela graça de Deus, né? E a graça nos basta. A graça nos basta, está escrito também. Então, a gente tem que ter o coração grato, ciente disso. Eu vi um vídeo recentemente, quero compartilhar com vocês, talvez vocês tenham visto também, e era, acredito que um ator caracterizado como Jesus numa estação de trem ou de ônibus, não lembro agora. E ele sentado num banquinho tinha uma placa que acho que dizia quer conversar, alguma coisa assim. Gente, a quantidade de pessoas que sentavam diante dele e começavam a chorar, sabe? Eu fiquei assistindo aquilo e pensando assim, meu Deus, eu acho que eu teria essa reação. Talvez eu nem sentasse nesse banco aí. Porque a gente vê aquilo ali, a gente se sente tão com
constrangido do amor de Deus para com a gente, a misericórdia de Deus conosco todos os dias. E ele sentar num banquinho e dizer a gente, quer conversar? É constrangedor demais, porque a gente sabe que não merece aquilo. E a gente sabe dos nossos erros, das nossas falhas. E aquilo tudo vem na nossa mente logo, né? Como que eu vou ficar diante de Jesus todo errado do jeito que eu sou? Né? Por mais que a gente busque, porque a gente busca a nossa santificação. Mas a gente se sente assim para estar na presença de Deus. Claro que a gente sabe que é um ator, que é um homem ali. Mas assim como as pessoas que vão à Disney, né, e veem aqueles personagens e se abraçam e tiram foto, entram naquela fantasia ali, sabendo que tem sim um homem vestido com aquela roupa ali, mas embarcam naquilo ali, entregam o coração naquilo ali. Assim mesmo eram aquelas pessoas diante do ator caracterizado de Jesus. Elas não estavam se importando se era um ator, elas estavam se entregando, se derramando na presença daquele que seria o Pai, daquele que seria o Consolador, daquele que seria o Cristo, né? Então, era como se pudesse materializar a cena, o sentimento, o momento, uma oportunidade que tiveram. E é muito emocionante. Então, gente, já pensou a gente chegar diante de Jesus sem gratidão? Aí eu acho que não conseguiria nem olhar, né? A gente precisa, gente, ser grato. A gente tem muito mais a agradecer do que a pedir e do que a reclamar. Muito mais. A gente é tão abençoado que por isso que passa batido essas coisas tão simples e do nosso dia a dia, que pra gente é comum acordar, beber água, ver uma paisagem, pra gente é comum, porque a gente é muito abençoado. Mas a gente tem que agradecer por isso. Temos muito mais a agradecer do que a pedir e a reclamar. Amém? Eu deixo essa mensagem com vocês e ele deixa essa frase, olha. A gratidão o coloca em lugares onde a ingratidão jamais lhe permitiria. Olha aí. É isso mesmo, né? Gente, ele recomenda aqui a leitura do capítulo 3 de Atos, tá bom? Pra gente ler aí a palavra, meditar nela. Já curtiu, já deixou seu like, seu amém nos comentários. Não esquece de enviar para pelo menos uma pessoa, para a gente estar evangelizando, levando o evangelho a todas as nações. Você é cristão? Carrega essa missão. Jesus deixou essa missão para você. Então vamos fazer isso aí. Jesus está voltando, né? Tantos sinais aí, tantas profecias se cumprindo. A gente tem que fazer a nossa parte. Amém, gente? Vamos orar então? Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em Tua presença. Tu és o amado da nossa alma, Pai. Nós te glorificamos, nós te honramos, louvamos a Ti o Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua misericórdia sem fim na nossa vida, pelo Teu amor incondicional, pela Tua graça que nos basta, é suficiente, Pai, nessa vida. Senhor, perdoa nossos pecados, quando não reconhecemos ou agradecemos a Ti por isso, Senhor. Mas vem sobre nós, nos abençoando, nos mantendo debaixo da Tua graça, da Tua mão protetora. Vem, Senhor, nos dando livramento de todo o mal e trazendo à existência tudo o que precisamos, Pai. Traz, Senhor, os milagres que cada um aqui está esperando, ansiando, Pai, por uma cura, por uma libertação, Senhor, por uma situação financeira, Senhor, saudável. Em nome de Jesus, vem, Senhor, traz à existência todas as nossas bênçãos celestiais, Pai. Em nome de Jesus, que os céus se abram e a Tua glória desça sobre nós. Senhor, nós não merecemos, mas estamos aqui pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos irmãos missionários. Amém?
Somos a igreja, intercessores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.